De repente, agora começou a gravar. Eu não sei porque o Gunnar foi removido, mas deixa eu vou até mandar uma mensagem para ele. Por alguma razão, o negócio excluiu. Bom, e parabenizar também o Saulo, que foi admitido aí na Academia de Letras de Mariana, então também muito legal aí dos membros do grupo aí ter essas notícias, né? Bom, pessoal, essa semana que passou, não é? O Rodrigo e eu, desde aquela nossa reunião que vocês fizeram uma série de sugestões, e as sugestões que vocês fizeram para a DI 7564, elas foram muito importantes para o que a gente redigiu. Eu coloquei várias coisas que vocês tinham chamado a atenção na petição, e a ação efetivamente foi protocolada, a petição de ingresso com a Mixcuri, nessa ação sobre essa lei lá do Paraná, essa lei maluca do Paraná, que vem com esse espantalho moral, essa nova frente aí de um falso problema, que é a questão da linguagem neutra, não é? E, enfim, agora a petição está correndo, a gente vai esperar para ver a deliberação do relator, se admite ou não os Celos, né? A gente fez em nome dos Celos, né? Que é uma ONG, a maior ONG de Minas. Bem-vinda de volta, Gunnar Chancarrido. E agora esperar para ver se é aceito, né? Esperamos que sim. E aí, a ideia da gente hoje, na verdade, são duas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, falar sobre essa petição, falar um pouquinho sobre os principais argumentos que foram colocados lá, para a gente poder discutir. Eu acho importante a gente discutir aqui, aprendermos juntos, inclusive para levantar outras questões que, de repente, podem depois também ser colocadas. Uma vez admitido o amigo escuro, a gente pode fazer uma nova petição, trazendo outras questões. E também falar sobre uma outra ação que eu comentei lá no grupo, fiz até um vídeo do Berosca News essa semana sobre ela, que é essa DPF, essa ADI, na verdade é a DPF 787, sobre a questão do direito à saúde de pessoas trans, né? Que o STF está lá por volta de debater e discutir algo que a gente já falou bastante aqui no grupo, que é como que pessoas trans acabam sendo excluídas do sistema público de saúde por uma série de vitimizações e revitimizações, né, desde o momento em que ela resolve ir no posto de saúde, muitas vezes não passa do porteiro e por aí vai. E aí essa já está na pauta de julgamento para esse ano, né? E aí, nesse sentido, eu vou começar por ela, viu, Rodrigo? Depois a gente fala da outra aí. Só porque, nesse caso dessa, como ela já está na pauta de julgamento, a gente não tem tempo hábil para pedir a inclusão como amigos cure mais. Mas eu fiz contato com as meninas do coletivo Margaridas, que é um grupo de advogadas populares, para que a gente possa elaborar um parecer, fazer um pequeno texto aí, e esse parecer ser protocolado por elas. Então, eu queria, na verdade, que pedir para vocês lerem aí, eu vou colocar depois a petição inicial dessa ação lá no grupo, para a gente fazer um exercício parecido com o que a gente fez com essa outra que a gente vai comentar hoje, ou seja, cada um aí lê, vê os principais argumentos, as principais questões, e o que a gente poderia contribuir para essa ação. A ideia, então, é de que elas aceitando esse parecer, né, elas anexem como o coletivo Margaridas, anexando o parecer de um grupo de especialistas, né, e, enfim, a ideia é mais ou menos essa. O tema tem relação direta com tudo aquilo que a gente está discutindo, com a razão do próprio grupo, né? Então, inclusive, Gunnar, se você estiver nos ouvindo aí, puder, inclusive, contribuir com as questões, né, da saúde, também seria bem legal. Diga, Rodrigo.
Só para reforçar, salvo engano, foi pautado para o dia 30 desse mês já, né? De maio. Então, a gente tem um próximo encontro no dia 16. Pois Então, é, tem que eu nem, ver esse tempo para a gente encaminhar o parecer para os advogados. eu não tinha, eu sabia que ela ia ser julgada esse ano, eu sabia que já era para agora, em maio, não. Sendo Se eu não assim, me engano, né? Pode ser que eu esteja errado. não, não, Eu mas posso você deve ter confundir. visto isso eu não vi isso na movimentação, não, mas se você já viu isso, eu realmente não tinha visto. Eu acho que talvez a gente pudesse fazer isso lá via WhatsApp mesmo, durante essa semana, tá, pessoal? Se vocês puderem dar suas contribuições, como fizemos aí na semana retrasada no nosso encontro, e falarem lá no WhatsApp, para a gente poder redigir isso, então, com um pouco mais de pressa, para dar tempo hábil delas avaliarem e protocolarem. Caso não dê tempo, de qualquer forma, esse é um texto que eu penso que a gente poderia divulgá-lo, enfim, publicar em algum portal de notícias, tipo ou o Conjur, ou o Empório do Direito. É dia 29, inclusive, estou vendo aqui agora. Pois é, então a gente vai precisar disso aí com um pouco mais de pressa, talvez então até o final da semana a gente já precisa redigir esse parecer e mandar para elas. Enfim, eu realmente queria insistir nessa ação porque ela tem muito a ver com tudo que a gente discute aqui no grupo, tá? O Rodrigo colocou aí o link, né? Mas quem não conseguir baixar a petição, eu tenho ela baixada no meu computador, deixo lá no grupo. Ok? Bom, sobre a ação, então, que a gente fez, a- o Amicus Curiae, né, a DI 7564, a gente fez essa ação junto com o Celos, e aí, inclusive, eu cheguei a chamar o advogado do Celos, que é o Marco Antônio, que coassina essa petição comigo e com o Rodrigo, para poder falar aqui hoje, só que ele está tendo aula de mestrado, ele não vai poder estar aqui hoje, mas eu quero ver se em alguma reunião mais para frente, inclusive, a gente consegue chamá-lo. É, e aí a gente meio que dividiu o trabalho, né? E muito do que foi falado aí por vocês naquela outra reunião, estou aqui com meu caderninho aberto, com as sugestões que vocês tinham dado. Eu queria, então, é, projetar aqui rapidamente a ação. E, Rodrigo, então, se você puder começar, porque o Rodrigo ficou com a parte da inconstitucionalidade formal, e eu peguei uma parte do mérito, depois a gente comenta da parte que o Marco Antônio fez, que é a parte de algumas questões LGBT, enfim. Tá? Vou projetar aqui, aí, Rodrigo, se puder ir começando. Ok. Já projetou? Deixa eu ver onde que ela está aqui no meu Se quiser, computador. eu vou falando aqui, porque essa parte também ela é muito Beleza, estreita, né? Não é sobre, tanto sobre o mérito, mas pode. o primeiro vício de inconstitucionalidade que a gente verificou e expôs já naquela reunião foi do Estado legislar sobre questões de educação que seria de competência exclusiva da União, né? Previsão no artigo 22, se não me engano, o inciso 20 24 ou 25, não lembro agora de cabeça. E aí tem um precedente que eu destaquei nessa nesse título, nesse capítulo, de que o Gilmar Mendes, inclusive, em outra DPF, ele disse que, ainda que viesse admitir o exercício de competência suplementar, ou seja, se não houvesse qualquer norma federal e aí o Estado poderia editar lei diante desse vácuo legislativo, ele não jamais poderia, né, produzir norma que seja de natureza excludente e, e também tem um destaque com relação à BNCC, porque às vezes a gente até esquece desses atos normativos infralegais que são utilizados muito no ambiente da administração pública mesmo, né, nós enquanto operadores do direito, né, porque geralmente quem está
lá trabalhando utiliza mais desses expedientes do que da norma federal e afins. Mas a própria BNCC fala tanto na diretriz dela para o ensino fundamental quanto do ensino médio, a questão de inclusão e o reconhecimento de diferentes subjetividades, culturas, e também fala sobre isso no ensino médio, né, a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, e inclusive o destaque aqui no artigo 11 dele, fala o capítulo específico sobre linguagens para os alunos de ensino médio, né, tem como diretriz, uma das diretrizes, compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o conhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, assim, a própria legislação, o próprio ato normativo da BNCC, que serve para todo o território nacional, já reforça o que está previsto lá nos princípios fundamentais da Constituição, dos princípios estruturantes da República, né? A questão de combater preconceitos de qualquer natureza. E aí, o Estado, ao editar normas sobre isso, nem foi uma questão de mera atuação ou ato isolado de qualquer agente público, mas ele ditou a norma, né, para poder afastar, negligenciar essas pessoas, né, segregar cada vez mais, né, e criar esse espantalho que, de fato, é o que a gente vê como o objetivo político deles, porque a norma em si acaba não sendo inócua mesmo. E aí, a partir disso, a gente vê que a questão constitucional sendo replicada nos atos infralegais tem o condão até de deixar mais evidente para os agentes públicos que têm atuação direta, né, na área da educação e na administração geral, que eles se pautam muito por essas normativas administrativas, e a BNCC é uma delas, né? E com isso também me ocorreu, quando eu fui ver o processo legislativo como um todo, que quem fez editou o projeto de lei foram deputados, né? E aí, né, tem o nome parlamentar deles, todos praticamente militares, né? E aí a gente tem esse vício de inconstitucionalidade com relação também à iniciativa, que, pelo que diz lá o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, a gente vê isso muito nas câmaras municipais, quando o vereador quer editar normas que acabam invadindo a competência do Poder Executivo. Ele acaba entrando na seara da administração pública mesmo, né? Porque o que é vedado, que embora possa não existir esse mesmo artigo da Constituição na Constituição do Estado ou em lei orgânica, ele é aplicado por simetria, porque é uma questão de separação de poderes e é para preservar uma questão estrutural do Estado Federal mesmo. Então, cada qual na sua caixinha. Existem controvérsias sobre esses limites, mas para mim está muito claro que o legislador ele não pode adentrar em questões administrativas, dizendo como deveria ser no caso específico, né? Não, vedando a utilização de determinadas terminologias e afins em memorandos, informes e etc. Então, ainda que a gente ainda tinha isso no passado, né?
teve até uma súmula do Supremo, que ainda que o governador venha sancionar ou o prefeito venha sancionar a lei, isso não sana o vício de iniciativa do processo legislativo. Então, se fosse para ter qualquer norma nesse sentido, teria que ter sido proposta, nesse caso, pelo governador do estado do Paraná. Além, né, da questão da matéria que a gente suscitou. Então, foram dois flancos aí com relação à inconstitucionalidade formal, que geralmente a gente trata já no início da petição, antes de adentrar o mérito mesmo, porque é como se fosse uma questão de preliminar mesmo, né? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, me atenta, fazendo favor, Bahia. Não, acho que é isso, quer dizer, a lei ela é tão bizarra que ela ofende a Constituição no aspecto em dois aspectos formais, né? A questão de que ela não poderia ter sido proposta pelo deputado, como você falou, e também o fato de que estados não podem legislar sobre isso, que eles estão inovando em cima de uma norma geral, que é a LDB. E aí isso foi, o Rodrigo trouxe aí uma série de precedentes que vão embasar aí, eu imagino que a decisão da STF nem vai entrar no mérito, eles podem ficar apenas aí com a questão da inconstitucionalidade formal, para mim já está muito bem caracterizado. No meu caso, eu peguei a parte, eu fiz um destaque para a violação dos princípios da publicidade, que também foi bastante falado aqui, né, por vocês na semana que a gente discutiu isso, no último encontro, da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e a prevalência dos direitos humanos. E aí, com relação ao princípio da publicidade, né, eu atrelei o que a Constituição fala do princípio da publicidade, que está lá no artigo 37 caput, mas também vai ser depois repetido, explicado na Constituição, no parágrafo 1º, e chamando a atenção para que o objetivo que a Constituição coloca, a finalidade que a Constituição coloca para a publicidade feita pela administração pública, seja para falar, esclarecer a população sobre campanhas, seja para fazer um edital de um concurso público, seja para a própria questão da educação, que foi mencionada aí também pelo Rodrigo, a Constituição deixa muito claro que as finalidades são tem caráter educativo, informativo ou de orientação. E, portanto, inclusive, como alguém falou aqui na nossa reunião, a questão da norma culta, ela deve ser colocada em segundo plano, porque muitas vezes a norma culta, inclusive, se a gente pegar os jargões próprios do pessoal do direito administrativo, né, isso não alcança a maior parte das pessoas, e esse não alcance não cumpre, né, viola, na verdade, o dever da Constituição. Por outro lado, então, se essa comunicação ela não atinge a todas as pessoas, ela não fala com todas as pessoas, eu estou restringindo quem vai ser alcançado pela publicidade, portanto, eu tenho aí uma violação ao princípio constitucional da publicidade. E no próprio artigo 37, para terceiro, ele vai dizer que a lei irá dispor da forma como a administração pública deve fazer essa publicidade, inclusive criando mecanismos para que os usuários da administração pública possam ter acesso pleno à informação. E aí, nesse sentido, esse parágrafo terceiro do artigo 37, ele foi regulamentado por essa lei, 2.257, e eu vou bater em cima dessa lei para mostrar que é dever de todos os entes da federação, está escrito aqui no artigo 8º caput, parágrafo 2º, disponibilizar as informações, inclusive através da internet. E aí, nessa questão dela ser disponibilizada, inclusive, pela internet, é que veio muito algo que foi mencionado aqui no grupo, né, de que a linguagem própria para a internet ela é diferente da linguagem que você faz um documento formal, num ofício, numa portaria, etc. Porque a linguagem, a comunicação que é feita via redes sociais, por exemplo, ela vai usar memes, ela pode usar gírias, e ela pode usar, portanto, há uma abertura, e deve haver uma abertura maior da linguagem, de tal maneira que, de novo,
ela possa alcançar a todas as pessoas, independentemente de grau de escolaridade, de renda, e mais uma vez, então, portanto, de gênero, orientação sexual, etc. Percebam que, nessa Lei 2.257, o artigo 5º fala que é dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação com linguagem clara e de fácil compreensão. Portanto, mais uma vez, aí, a questão de que a linguagem deve ser acessível e deve ser plural, ela deve atingir, alcançar a todos. Aí, depois disso, eu trabalhei a questão da dignidade da pessoa humana, a ideia da dignidade da pessoa humana do artigo 1º, inciso 3º, que impõe ao Estado que trate a todos com igual respeito, igual consideração. Essa é uma ideia já bastante consolidada. Trouxe aqui também uma definição do Ingo Sarlet, quando ele define aí, a dignidade da pessoa humana muito também nesse sentido. E a ideia de dignidade da pessoa humana faz com que a gente tenha que pensar que o Estado deve tratar todas as pessoas como fins em si mesmos e não como meios para se alcançar finalidades maiores, e tratar todo mundo com igual respeito e igual consideração. Ou seja, se eu não tenho isso, eu tenho uma violação, de novo, à dignidade da pessoa humana. Se eu não estou alcançando pessoas não binárias, eu estou violando a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 4º, que fala que o Estado deve promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, que impõe o que a gente chama de uma cláusula de não discriminação por parte do Estado. E aí, nesse sentido, eu lembrei que é por causa desse artigo 3º, inciso 4º, que o STF tomou algumas decisões extremamente importantes para nós aqui, né? A DPF 132, que é sobre união homoafetiva, e a DO 26, que é sobre criminalização da LGBTfobia. E aí eu trouxe algumas decisões do próprio STF, né, quando o STF fala que ninguém pode ser privado de seus direitos em razão da sua orientação sexual, ninguém pode ser privado de direitos sem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo da sua orientação. Eu sei que o STF aqui está falando orientação, mas, enfim, essa é uma decisão de 2011, e é claro que, se ele está falando orientação, a gente pode expandir isso aqui também para a identidade de gênero, enfim. E, portanto, o princípio da não discriminação, ele é um direito fundamental, e como direito fundamental, ele é um comando, uma norma que obriga o Estado a agir adequadamente no tratamento de todas as pessoas. Aí eu citei também o artigo 4º, inciso 2º, que fala sobre o dever, então, do Estado de sempre dar prevalência aos direitos humanos na aplicação das leis. Se a administração pública, se cabe à administração pública o dever de informar, de dar publicidade, isso deve ser feito dentro dos princípios do chamado também, né, do direito internacional dos direitos humanos, que aí, bom, na parte de direito internacional dos direitos humanos, que não foi exatamente a parte que eu fiz, mas que eu acompanhei com o Marco, ele vai citar os princípios de Jakarta, ele vai citar uma série de resoluções aí da ONU e da OEA, eu acrescentei inclusive uma aqui que ele vai mencionar, vários documentos internacionais que, óbvio, vão falar sobre o direito à diversidade como um direito humano e que, por força do artigo 4º, inciso 2º, é de observância obrigatória por parte dos países, né? E aí, enfim, a partir disso, o Marco Antônio, então, ele vai falar sobre a questão das pessoas transgênero, das pessoas não binárias, né? E as questões que envolvem a identidade dessas pessoas, e que essa identidade, ela, portanto, precisa ser preservada, precisa ser protegida como quaisquer outras identidades. E aí, lembrando mais uma vez a fala do ministro Celso de Mello, né, quando ele decide a ação sobre pessoas trans, registro de pessoas trans, alteração, né, do registro, ele diz que não é o Estado que determina a identidade das pessoas, é a pessoa que determina a sua identidade, o Estado apenas reconhece, e isso é algo extremamente importante para essa ação, ou seja, é o Estado o Estado não tem o poder de dizer quem ele reconhece
e que ainda não reconhece, são os próprios cidadãos, cidadãs, enfim, que vão poder fazer isso. E ao final, eu não vou. Ele vai falar especificamente sobre a questão da linguagem não binária, enfim. Eu estou falando ele porque a gente dividiu isso daqui, a gente reviu as partes uns dos outros e tal, mas ao final, então, a gente pede que a ação seja declarada, né, a ação seja declarada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei do Paraná, tanto pelos vícios de natureza formal, quanto pelas questões substanciais, vamos dizer assim, da matéria, né? Enfim, um resumão aí da ação. Eu queria saber se vocês tiveram tempo aí de dar pelo menos uma lida antes do grupo na petição, o que acharam, se acham que tem que faltou alguma coisa. Diga, Gunnar. Bom, é coisa rápida, mas primeiro eu já deixei meu elogio lá, porque eu acho quando eu crescer eu quero ser igual vocês para escrever, que eu acho lindo. O direitês de vocês, acho incrível. Mas eu queria só comentar, esses dias, há pouco tempo, apareceu na televisão também uma dessas influências que eu não sei o que é só para influenciar negativamente, só pode ser, porque e outra, né? Eles falam que produzem conteúdo. Eu não sei, na minha época, conteúdo era, enfim, conteúdo, né? Hoje em dia, conteúdo é qualquer porcaria que você publica no Instagram, enfim, na internet. E aí a influência falava sobre a questão de. Eu não entendo por que essa imposição dos LGBTs querer impor uma linguagem neutra, uma neologia. Eu quase que eu lembrei para ela de Djamila, que ela não tem lugar de fala, que ela nunca vai entender porque ela não vive. Né? Ela não entende, e ela não vai entender, ela simplesmente precisa só respeitar. E aí lembrar que Olavo Bilac, já no século XIX, já falava que a língua é uma língua viva. E ela muda, né? Tem um texto muito interessante do Plazon, outro dia eu estava lembrando, de 2010, um pouco antes aí do texto que você citou em 2011. Em 2010, ele cita uma que fala que a estrutura da linguagem é parcialmente determinada pela estrutura social. E isso vem de acordo com o que o Olavo Bilac fala, ou seja, a estrutura da linguagem ela vai mudar de acordo com a estrutura social que se vive. Então, isso foi publicado na Plus One, que é uma revista extremamente conceituada. Então, quando a gente entende que é possível entender as mudanças de uma sociedade e que isso é natural, faz parte de uma sociedade mudar, e perceber, né, que existem novos gêneros e novas questões sendo percebidas e existindo, né? Então isso incomoda, né? Então assim a gente vê assim a fala, né, a brilhante da deputada Erika Hilton esses dias lá, né? Então defendendo sobre as pessoas que gestam, enfim. Então a gente percebe que ainda existe uma ignorância absurda, e a ignorância é porque as pessoas não buscam informação. É como outro dia alguém falou assim: por que você não aprende sobre linguagem neutra? Ué, você não aprendeu sobre Pix em 2020? Uma senhorinha de 80 anos não sabe o que é Pix? Por que ela não sabe respeitar uma linguagem neutra? E aí, por exemplo, minha avó, ela era russa, né? E a gente, quando a gente estudava russo, na Rússia, apesar de ser um dos países que tem mais pacotes de leis contra a população LGBT, existe na Rússia o substantivo neutro. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem, né, o masculino, o feminino e o neutro. Tem o oni, o nau e o ono. Então a gente tem o neutro lá, apesar de não poder, eles usam para coisas que não são nem masculino nem feminino. É para substantivos inanimados que eles falam. Então tudo que não é masculino nem feminino é neutro. Então, assim, olha que paradoxo, né? Na Rússia, onde não se pode, eles botam assim, não se pode promover a homossexualidade. Olha que engraçado, eles usam esse termo. Não se pode fazer a promoção da homossexualidade. Tem-se na linguagem da Rússia o termo neutro. Né? Então, assim, é um contrassenso, né? Ao mesmo tempo, você entende, lógico que eles jamais estão se referindo a gênero, né? A sexualidade, mas reconhece-se algo que não é nem masculino nem feminino, que está ali, que está no neutro. Então, é só para a gente começar a entender que esse processo da linguagem
que é viva e faz parte, e ele não é um processo que ele é rápido, ele é um processo que é um processo lento, que vai demorar um século e que a gente não vai ver essa mudança, que esse é um processo que está só começando. Então, que é uma sementinha que está plantando, que os netos e bisnetos que vão ver com naturalidade as futuras gerações e que vão entender como que vai se dar essa neutralidade, né, dos seres. Vão ser apenas seres, pessoas. Não vai existir essa necessidade de colocar identificações em caixas né, e não vou nem entrar no aspecto da saúde, porque, como vocês sabem, eu já falei que lá, em todas as unidades de saúde, é tudo masculino e feminino, é tudo bigênero, não existe possibilidade nenhuma de outra questão. Então, assim, ou você é masculino ou você é feminino. Então, ou você se encaixa aqui ou ali. Se você não ou você onde eu coloco uma pessoa trans? Não sei. A gente sempre tem essa dúvida e nunca sabe onde colocar a pessoa trans. Então, e isso quando ela chega ao serviço de saúde. Porque, como vocês sabem, a pessoa trans ela é invisível no sistema de saúde, né? Ô, Gunnar, inclusive, eu queria que você lesse essa petição. Sei que ela tem um Eu fui linguajar. igual aluno de direito, eu li o início e o fim. Por quê? Porque, vou nem falar nada. Tem um monte de aluno de direito aqui. É um absurdo falar umas coisas dessa, né? Mas aqui, eu acho que tem uma coisa muito importante ali que é mencionada, algumas coisas são mencionadas de casos, um caso de um casal trans, um homem trans e uma mulher trans, tiveram um filho e na hora de fazer preencher o DNV, declaração de nascido vivo, eles queriam colocar, tá lá pai e mãe, né? Porque o DNV ainda traz essa definição. Eles queriam colocar o pai como a mulher trans e a mãe como homem trans, porque eles queriam considerar o sexo biológico e não o sexo já retificado, inclusive, deles. Assim, um negócio bizarro, né? E isso é mencionado na petição. Além do que é mencionado na petição, a coisa que a gente já discutiu aqui, inclusive, por isso que eu acho que a gente já discutiu tanto sobre isso, que é o caso de homens trans precisarem fazer exame ginecológico e mulheres trans precisarem de um urologista. Se eles e elas aí não tiverem feito a cirurgia, né? Enfim, e esse tipo de coisa, o sistema lá do SUS simplesmente não permite que essas pessoas tenham acesso, porque como é que um homem vai querer, tá no registro como homem, ele vai querer um exame ginecológico, a mulher vai querer um exame de próstata, né? Porque o sistema foi pensado para uma possibilidade apenas. Então, eu queria que você desse uma olhada nessa parte da petição, que inclusive tem mais a ver com a sua área, porque é absurdo imaginar que o sistema, então, faz esse tipo de violência, né? Vou pegar eu vou abrir aqui seu texto para guardar, inclusive, para ler. Beleza, valeu. E aí, pessoal? Sobre essa petição que a gente fez só uma apresentação rápida aqui, mais alguém acha que vou faltando alguma coisa que acha que pode ser colocada? Na hora de ler, Alexandre, eu pensei que ia faltar alguma coisa, mas não está bem completo, principalmente o trecho que fala sobre a linguagem não binária, porque já começa a citar a questão de Meirelles, a referência de Meirelles, que eu pensei, não, deve estar faltando algum trechinho referente a uma superestrutura, porque a gente tem duas escolas que a gente vê na antropologia, porque a antropologia clássica mesmo está pouco se lixando qualquer questão de superestrutura, de cultura, portanto é base econômica. Mas em história escola anglófona, a gente vê que tem uma questão que é uma inversão que vem ocorrendo desde o período da Segunda Guerra, que é uma superestrutura, cultura, que ela acaba influenciando a base, por meio de comunicação. Então, é importante verificar que você deixou bem claro, ou quem foi outra pessoa que escreveu, a questão em si do ensino da gramática, de ser uma opressão, uma liberdade. Então, de uma maneira bem sutil, porque quando vai bater essa questão de linguagem, vai levar tanto a linguística, mas também
aquela observação se a língua ela também é base ou ela é superestrutura, excesso, uma parte de cultura. E de, que está bem completinha mesmo, eu gostei. Bem resumida, de uma maneira que dá para qualquer pessoa que estiver tendo contato de primeira, ela consiga entender, ela consegue alcançar a finalidade. Então, gostei bastante, porque eu tinha mencionado a questão da língua em si na última reunião, mas eu pensei que ela não ia ser incluída, que ela acaba sendo, quando vai acabar abordando sobre linguagem linguística, quando novas línguas são criadas, ou novos dialetos, ou aos estudos deles, muitas pessoas acabam levando para um lado mais um rigor tão científico na hora da escrita que acaba ficando sem entender. Mas eu gostei muito da petição, colocou a citação certinho, como idêntico, com o princípio da finalidade, justamente pela exigência contida na impessoalidade da administração. Eu amei bastante. Foi algo que alcança a finalidade de entender, porque direito administrativo ele já é trancado. Ou é ou não é. Mas ele alcança a finalidade que tanto uma pessoa que está cursando o primeiro período, até alguém que já está nos tribunais superiores, eles consigam entender o que quer alcançar. Legal, Miguel. Eu acho que foi você e mais alguém também chamou a atenção na nossa outra reunião nessa questão de que linguagem é poder, né? Linguagem é exercício de poder. E o controle sobre a linguagem também é isso, é um controle biopolítico do Estado, né? A biopolítica aí do Estado dizendo quem existe e quem não existe. Isso é algo extremamente sério e que a gente tentou retratar aí. Mais alguém, pessoal? Sobre essa ação, sobre essa a DPF 787, realmente eu acho que a gente tem uma contribuição muito boa a dar a ela, porque está muito dentro de tudo aquilo que a gente discutiu. O Gunnar lembrou aí essa questão da exclusão de pessoas trans do serviço de saúde, que acontece desde o porteiro, muitas vezes, né? Essa pessoa não passa pelo porteiro ali, que já exclui essa pessoa, o não respeito ao nome social, mas mesmo quando essa pessoa já tem um nome retificado, percebam que fazem surgir novos problemas. Se fosse uma pessoa sem o nome retificado, se fosse uma mulher trans sem o nome retificado, ou seja, ela tivesse lá o nome dela ainda no registro de João, ela conseguiria um exame com um urologista. Olha só a complexidade do negócio, né? Ela poderia chegar lá, ser discriminada por ter uma aparência feminina, mas ela conseguiria marcar, teoricamente, uma consulta com um urologista. A mesma coisa um homem trans com um ginecologista. O fato dessa pessoa conseguir o direito à retificação gera para ela um outro problema. Isso é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável. Porque, você pensa assim, não, agora você conseguiu retificar, seus problemas acabaram. Não, na verdade, o sistema vem e te causa um outro embaraço, te causa uma outra limitação de direito. Então, é muito em cima disso que eu quero fazer, escrever esse parecer. Eu espero que a gente consiga anexá-lo a tempo e tal, mas mesmo que a gente não consiga anexar, eu quero ver se eu publico ele em algum portal, tipo Conjur, que dê, de alguma forma, para acesso aí ao debate, pluralizar o debate, enfim. Alguém tem mais alguma questão, alguma ideia aí para a gente falar dessa outra ação? Sobre isso que você falou, em síntese, o que eu visualizei concede uma questão talvez subjetiva, mas em paralelo nega o que a pessoa teria de benefício de antes, né? Ou seja, é quase como uma troca que o Estado força a pessoa a fazer. O direito dela de se auto-reconhecer, mesmo se auto-expressar como tal, como sujeito, mas ao mesmo tempo, na questão da saúde, que é mais fulcral ainda, nega ela o atendimento tal como ela precisa e demanda, né? É muito bizarro isso, da pessoa ter problema com um direito que foi muito custoso ser garantido, né? Aliás, eu estava conversando hoje com uma doutoranda lá da UFJF, ela estava me dizendo que alguns cartórios lá de Juiz de Fora
não estão aceitando fazer a mudança gratuitamente, a retificação e tal, gratuitamente, como a lei mineira. Então, sim, ainda tem que enfrentar os cartórios para pedir a eles, exigir deles cumprimento da lei que em Minas garante a gratuidade. Quando consegue, você então gera um outro problema, que é o xizinho. É por isso que eu insisto muito nas minhas aulas e tal, na questão da, o Saulo está falando aqui, Mariana também, na questão das caixinhas conceituais, né? Não é possível que a atribuição de direitos fundamentais para uma pessoa seja limitada por uma caixinha conceitual que a gente mesmo criou. Diga, Camila. Boa noite. É mais uma pergunta do que um comentário, Alexandre. Ao longo do nosso tempo, a gente discutiu a respeito desses direitos das pessoas trans, mas voltado na seara adulto, né? Maioridade, já está no momento em que ele consegue se definir, lutar pelos seus direitos, apesar de toda a resistência do ordenamento jurídico e da sociedade. Mas aí me veio recentemente a conhecimento de um adolescente que está na faixa dos 13 anos e não se identifica mais com o gênero registrado na certidão de nascimento. E eu fiquei com uma dúvida se essa pessoa também, apesar de ainda ser menor, tem como como é que fala, buscar esse reconhecimento de identidade ainda tão cedo. E como está essa situação atualmente? É uma dúvida que eu tenho até por orientação da mãe, que me procurou um pouco desorientada, sem saber como fazer. A cirurgia propriamente dita, por exemplo, ou mesmo a retificação, ela consegue fazer com autorização dos pais e tal, né? Mas a cirurgia só com a maioridade. Existe a possibilidade, aí talvez o Gunnar possa falar melhor, dela fazer o bloqueio hormonal para a questão da puberdade e tal, até que ela possa efetivamente começar um tratamento mesmo, né? Mas enfim, Gunnar. Não, eu só ia comentar que a gente tem, por incrível que pareça, tem uma cidade de Macaé, que é onde eu trabalho, que é uma cidade de 80% voto em Bolsonaro. E aí é uma cidade que eu já sofri homofobia e tudo, mas tem um centro de tratamento e um ambulatório para tratamento de adolescentes em transição e um ambulatório trans. E a gente está tendo muito adolescente procurando lá, muito adolescente. A gente tem recebido vários adolescentes recebendo orientação lá psicológica, recebe encaminhamento pela triagem lá, pela equipe de enfermagem, passa pela equipe médica, na psiquiatria, pela psicologia, e até os 16 anos, até atingir a maioridade, o que ele consegue, né, buscar essa na possibilidade, mas mesmo assim demora, não é imediata, tá? A possibilidade o ideal é quando ele consegue, tá, fazer o uso de hormonioterapia para impedir a manifestação de qualquer uma das questões, sejam masculinas ou características masculinas ou femininas, para que ele possa, ao longo do tempo, definir, né? Então, só para pausar e ter mais tempo para ele mesmo, né, e se identificar e definir conforme a sua maioridade. E aí, como o processo todo é muito demorado, aí quando você vê já dá 18 anos. Então, assim, é meio que de propósito, né, a gente vê isso lá acontecendo lá, assim, uma demora meio que os próprios médicos não receberam esse preparo lá na UFRJ, por exemplo, na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Enfermagem, não tem disciplina de saúde LGBT. Né? Então, eu estou fazendo agora uma reforma, por acaso eu também estou na coordenação da graduação do bacharel lá, e a gente está fazendo uma reforma curricular, e uma das disciplinas que a gente está lutando para incorporar na matriz curricular é uma carga horária de saúde da população em populações em vulnerabilidades, que inclui não só LGBT. Mas a gente não tem nada voltado para a população LGBT durante a formação da área médica. Então, assim, o cara sai dali sem ter noção de como é cuidar da população LGBT, não vou nem dizer da população adolescente em LGBT, que isso é inadmissível para eles imaginar que uma criança
possa chegar para a gente lá com 6, 7, 8 anos e falar assim: não, eu não sou uma menina, eu sou um menino. E tem. Tá? Então, assim, essa geração agora, ela não tem medo de falar. Ela está falando. O que antigamente era reprimido, hoje ela está assim, ela tá encontrando na internet, na televisão, né, possibilidade de dizer: não, peraí, eu acho que eu posso falar isso, porque eu posso, por que eu não posso? Eu estou sentindo isso. Então ele começa a entender essa possibilidade de ir buscar, né? Então, tem esse ambulatório que está atendendo bastante de 12 a 16 anos lá, adolescentes, e está se tentando buscar esse mecanismo, né, hormonal de tentar interromper a evolução, né, o mecanismo de amadurecimento das gônadas, tanto masculina ou feminina, para que a pessoa possa ter mais tempo para entender o seu próprio corpo, né? Exatamente. Saulo, e depois eu volto em Camila. Oi, Ale. Aproveitando o gancho da conversa e dialogando aí com a Camila, né, a questão da retificação do nome de pessoas trans, eu tenho acompanhado alguns casos. Eu acabei de entrar para um coletivo aqui de Mariana que tem inovado nesse sentido, né, de buscar políticas públicas para pessoas LGBT na cidade, e estou acompanhando 2 casos bastante específicos. E, Ale, primeira questão aí sobre essa questão da gratuidade, né? O cartório de Mariana também está se negando. Eles criam empecilhos como querer dizer que a pessoa tem que te retificar no lugar em que foi registrada. E a gratuidade, aparentemente, não é 100% gratuito. É um desconto. Então, um procedimento de R$600 vai para 300 e é um procedimento burocrático. Exige uma série de documentos que, com a ajuda do CRA LGBT, até conseguir reunir links e tudo mais, posso divulgar isso aí para outras pessoas, mas ainda assim as pessoas precisam custear alguns documentos, principalmente certidão de protesto, caso já tenham morado em outra cidade, enfim, isso fica caro. E eu estou com um caso muito específico, que hoje eu até apelei um pouco, de uma pessoa que não tem a certidão de nascimento, não está conseguindo emprego pela questão do nome não está retificado, né? A pessoa tem a identidade trans e não consegue emprego, não tem como custear os documentos, a certidão de nascimento parece que foi queimada pela família, foi expulsa de casa, todas as situações. Aí, como não tem jeito mesmo de fazer no cartório, estou trabalhando numa petição de uma ação de retificação, né? Esperando aí a colaboração da juíza de Mariana. Como eu sei que não viria de graça, eu entrei em contato com o promotor daqui hoje, o doutor Cláudio Ale. Procurei conversar com ele, que disse que o Ministério Público, nesse caso, não podia fazer nada, mas soube que a comarca de Ouro Preto está fazendo um projeto junto com o CRA LGBT, que eles fazem meio que um pré-processual para entrar com os pedidos de retificação do nome. Aí busquei contato com a juíza de Mariana hoje também para falar sobre a possibilidade de fazer um projeto assim em Mariana e aguardemos os próximos capítulos. Só compartilhando essa experiência que está muito recente para mim, são coisas que eu estou acompanhando agora, Camila, e você levantou essa questão, não pude deixar de aproveitar para desabafar aqui isso também. Beleza, Saulo. Camila. Você está muda. Adorei a contribuição de todos para que eu possa até mesmo orientar a família que me procurou. E o que eu mais achei interessante na nossa discussão a respeito de linguagem neutra, principalmente nas escolas, é porque é uma pessoa que está se excluindo. Ela não se sente bem no ambiente escolar, ela não se sente bem no ambiente social do nosso bairro, ela não se sente bem nos eventos que tem, porque a forma com que as coisas estão sendo conduzidas, a ausência de políticas públicas, faz ela se sentir um ser que não existe, né? Não se enquadra. E foi nessa questão que eu procurei até perguntar para vocês, para que eu possa me aproximar e dar a devida orientação, porque ela precisa entender que, apesar de ainda ser uma regra que nós não concordamos e debatemos aqui, ela tem que ser superada, e só vai ser superada com ações. Não ela se escondendo, que vai mudar o cenário em que ela vive, e nem o cenário de outras pessoas que compartilham com a mesma experiência, a mesma vivência. Então, agradeço a todos e pode ter certeza que eu vou
estar tentando conduzi-la da melhor forma possível, e vou pedir ajuda se eu precisar aqui quanto a isso, porque é uma questão que eu não tenho muito conhecimento, e eu quero, de qualquer forma, contribuir com ela e com outras pessoas da minha cidade que estejam passando pela mesma situação. Beleza, e a Comissão da Diversidade da OAB também tem bastante gente com uma expertise sobre isso, né? Tem inclusive um advogado que é de Juiz de Fora, que é um homem trans, que ele sabe super bem todas essas normas sobre isso. Tatiana. Oi, gente, boa noite. Na verdade, são duas coisas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a retificação de nome, eu não sei se acontece em outras comarcas, de pessoas que moram fora do Brasil, porque a gente não consegue fazer via procuração. Eu tentei fazer aqui no cartório, não consegui, tive que mover uma ação judicial, e como a pessoa trans, no caso ela era minha prima, inclusive, ela estava necessitando regularizar a documentação dela no país que ela mora, que é lá na Inglaterra. Para conseguir emprego, ela teve que vir ao Brasil, mesmo sem condições financeiras, para conseguir fazer a retificação. Então, a gente também tem essa dificuldade para pessoas que não conseguem acessar o cartório por qualquer razão que seja por uma razão de saúde, de não conseguir se locomover até o cartório, ou por uma questão de região, por morar fora da região, ou do Brasil, no caso. E a segunda coisa, é uma pergunta, na verdade, para o... Esqueci o nome dele, que ele estava falando agora. Saulo? Não, o que Gunnar. falou Deve ser o antes, o Gunnar. Gunnar. Isso, Gunnar, desculpa. Sobre a questão da hormonioterapia para crianças, assim, existe algum prejuízo a nível de saúde que a hormonioterapia pode causar? Isso é uma curiosidade, no caso. Então, mas porque não ela não faz ela não, o processo ela só para. Ela não faz a produção, nem aumenta, nem diminui, ela só para. Ao momento que você tira essa medicação, ela volta ao normal. Então, ela volta a produzir a gônada masculina e feminina. Então, ela só inibe o processo. E não é um processo eterno. Então, assim, esse processo é só durante a puberdade. Então, ele vai usar durante os 12 aos 16, 12 aos 17. Então, se nesse processo, desse período, foi identificado que a pessoa se identifica tanto com esse gênero com aquele, normalmente suspende. Ele normalmente faz o processo no máximo por 2 a 3 anos, não passa disso, o processo de suspensão do processo da hormoterapia. Tá? Então, não fica mais de 2 ou 3 anos. Depois desse período, aí para e a pessoa normalmente já busca uma definição, segue com a redesignação, ou já chega na fase adulta. Até porque para ele conseguir autorização para iniciar esse tratamento, normalmente demora quase 6 meses a 1 ano. E aí já foi dos 12 para o 13, já está no 14, entendeu? Então, assim, acaba que é um processo lento mesmo de autorização para iniciar o tratamento, e aí, no máximo, 2 anos, não passa de 3. E aí, segue mesmo o curso normal. Obrigada. Beleza, pessoal. Inclusive, o CRA, o Centro de Referência LGBT de Ouro Preto, está fazendo um trabalho muito legal sobre questões de direito e de saúde e tal. É um pessoal que está fazendo uma coisa que eu quero, depois que as aulas voltarem presenciais, né? Eu quero ver se a gente traz mais vezes eles aqui e quero levar também o pessoal para conhecer lá mais. Estão fazendo um trabalho realmente muito legal. Inclusive sobre essa questão de hormonização de um adolescente trans que eles têm lá. Bom, pessoal, vamos terminar por aqui. Daqui a pouquinho o pessoal tem aulas, enfim, quem não está